Bem-vindos, investidores e investidoras interessados em Oi, que negocia sob o ticker OIBR3 na nossa bolsa, pelo menos esse é o mais negociado. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor e eu ensino as pessoas como investir melhor, principalmente nos mercados de ações e fundos imobiliários. E no vídeo de hoje a gente vai ver justamente sobre a Oi, se vale a pena investir em Oi ou não, já adiantando que é uma empresa que está em recuperação judicial e, ao que tudo indica, como eu vou mostrar para vocês na apresentação, o navio já está assim, sabe o Titanic, né? Depois que ele bateu, ele vai indo para cima e depois ele começa a afundar, mas pelo que eu vi, o negócio já está feio e é isso que eu vou mostrar para vocês na apresentação que eu preparei e que já está na tela. Beleza, já estamos aqui com os dividendos da Oi, que nos últimos 12 meses foi de 0%. Logicamente, né, uma empresa que está em recuperação judicial, está se desfazendo dos seus ativos para dar conta de pagar dívida e pagar credores. Não podia ser diferente, beleza? Saibam sempre que o acionista é o último a receber o dinheiro da empresa, tá? Quando ela vai à falência, primeiro vem os credores, os empregados e por último vem os acionistas. No caso aqui eu botei os proventos da Oi, os últimos proventos pagos, para mostrar para vocês que foi lá em 2013, já faz muito tempo. Conforme eu vou mostrar para vocês depois, a empresa está sendo dilapidada, né? O patrimônio da empresa está sendo dilapidado por prejuízos constantes. E ela ainda tem muito ativo para vender, então esse processo de recuperação está se prolongando cada vez mais justamente por causa disso. Era uma empresa muito grande, então o processo de falência dela acaba demorando um pouco mais. E aqui no próximo slide eu trouxe para vocês a evolução dos lucros operacionais ou lucro EBIT, né? Que EBIT significa earnings, que é lucro, before, que é antes, interests, que é taxas de empréstimo, tá? E taxes, T de taxes, que é taxas referentes a impostos. E a gente pode ver aqui que o lucro operacional da Oi ele era mais forte aqui até 2016, porém, depois de 2016 a empresa foi aqui, depois de um leve respiro, depois de uma chamada de capital que rolou aqui, que alguns malucos botaram dinheiro nessa empresa, mas que não adiantou de nada porque depois disso foi só de mal a pior, beleza? E na comparação trimestral, aqui eu sempre trago, né, a comparação trimestral, o terceiro trimestre de 2021 foi pior ainda que o terceiro trimestre de 2020, uma redução de 64,12% no lucro operacional da empresa. E, né, logicamente que se o lucro operacional ele está piorando, provavelmente as receitas também estão, a não ser que a empresa tenha muita receita, mas também tem aumentado muito os custos. Não foi o caso aqui, tá? A receita caiu muito, igual os lucros operacionais. Na verdade, se for fazer a comparação, hoje, em 2021, a empresa não dá de receita nem o que dava de lucro operacional aqui nos tempos áureos. Ela chegou a dar 4 bi de EBIT, de lucro EBIT, e agora não está dando nem 2 bi de receita, beleza? Boa sorte aí para quem está acreditando na Oi. E como eu falei, ali em 2018 a empresa fez uma chamada de capital, é por isso que o patrimônio líquido dela estava caindo, mas voltou com força aqui para cima, tá? Para quem não sabe, o lucro ou o prejuízo ele se comunica logicamente com o patrimônio da empresa. Se a empresa dá lucro e não distribui todos os lucros, o que sobra desse lucro vai e compõe aumentar o patrimônio líquido dos acionistas da empresa. Por outro lado, se a empresa dá prejuízo constante, como é o caso aqui da Oi, o que acontece é que o patrimônio líquido vai reduzindo cada vez mais, e isso é uma situação que o acionista não quer, né? E eu ainda trouxe aqui para a conversa o indicador PVP, justamente porque eu queria comparar com outras duas empresas do mesmo setor que tem na nossa bolsa, que são TIM e Vivo. E é por isso que eu falo sempre, né? Tudo na bolsa é relativo, é comparativo. Por que a pessoa vai investir em Oi se ela pode investir em empresas que não tiveram todo o rolo que a Oi teve de envolvimento com o governo do PT, que eu não trouxe para o vídeo aqui, caso tenha interesse, pesquisa depois, não cabe tudo isso aqui nesse vídeo. Mas sim, a empresa foi escolhida para ser uma das campeãs nacionais, né? Logicamente que não era esse o intuito era fazer besteira mesmo, como os governos sempre fazem, né? Mas voltando para a comparação aqui que eu estava fazendo com as outras duas empresas, a pergunta que sempre fica é: por que comprar Oi se eu posso comprar TIM ou Vivo, que estão sendo vendidas por um preço mais barato quando comparado ao patrimônio líquido e ainda por cima dão bons lucros e pagam dividendos?
Também não é o tema aqui desse vídeo falar sobre essas empresas, mas eu uso aqui o site Fundamentos para trazer esses dados. Então, quem tem interesse em fazer essa comparação, quem tem Oi, principalmente, tem a obrigação de ir lá e comparar essas duas empresas com a Oi. E aí chegar à conclusão de se vale a pena ou não continuar abraçado com esse Titanic, como eu mencionei, que no meu ponto de vista já está afundando, né? O barco já está reto, assim, indo para baixo d'água, beleza? Então, quem investe Oi, fica aqui a minha dica de ir comparar e, por favor, usar a lógica, né? Tentar se afastar da emoção de estar comprometido com alguma posição e fazer o melhor investimento, que sempre é aquele em empresas lucrativas que tendem a manter o nosso capital e não só manter, né? De preferência ainda pagar dividendos e aumentar o lucro com o tempo, que é o que não está acontecendo aqui com a Oi. E quando eu digo mais barato, eu trouxe aqui o indicador PVP, tá? Que é um indicador que serve para fazer essas comparações. No caso aqui, a gente está pagando para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa da Oi, a gente está pagando R$ 4,66. Se vocês forem comparar com as duas empresas que eu mencionei, vocês vão ver que o PVP da TIM e da Vivo está abaixo de 2, o que indica que para cada R$1 de patrimônio dessas duas empresas, que são mais saudáveis que a Oi, a gente ainda paga mais barato, beleza? E que são empresas, como eu mencionei, que estão aumentando o patrimônio líquido dos acionistas ao invés de dilapidar ele. Outro indicador que eu trouxe aqui e também pode ser comparado com as empresas que eu mencionei é o endividamento. A Oi atualmente está com um patrimônio líquido de 1 bilhão, tá? E o prejuízo que a empresa deu nos últimos 12 meses é muito maior do que 1 bilhão. Então, caso a empresa continue nesse caminho, logo o patrimônio dos acionistas vai estar zerado, beleza? E aí, como eu falei, esse é um passo da falência, porque a gente não vai ter direito a nada. Quem tem direito primeiro são os credores e os empregados. Os acionistas são os últimos a receber qualquer resquício ali de lucro ou de patrimônio que a empresa tem. E o nível de endividamento da empresa está muito alto, né? 28 vezes a dívida líquida é maior do que o patrimônio líquido. E isso cria uma força muito difícil de ser vencida. Para quem ainda acredita em um milagre, tem mais esse peso nas costas. Porque para cada R$1 de patrimônio, tu tem R$28 em dívidas, e que quando a empresa está em uma situação delicada, dando prejuízo, as dívidas tendem a ser mais caras. Então, além da dívida ser alta, ela é cara, e isso fica um peso nas costas ainda mais difícil de a empresa fazer o turnaround, né? De voltar a ser uma empresa lucrativa, o que eu acho muito provavelmente que a Oi não vai fazer. E para quem chegou até aqui e já viu alguma informação legal, alguma análise que achou interessante, eu sempre peço gentilmente para deixar o like aqui embaixo no vídeo, que me ajuda muito. E também, caso tenha se identificado com a filosofia aqui do canal, que é de longo prazo, visão de sócio e tudo que os grandes investidores nos ensinaram e que dá certo na bolsa, já aproveita e se inscreve também ali embaixo no botãozinho. Continuando aqui a apresentação, eu sempre trago os dados da empresa e os indicadores fundamentalistas que, por sua vez, são feitos com base justamente nesses dados, né? No caso aqui, a gente vai ver que os indicadores fundamentalistas eles estão um pouco alterados do normal, justamente porque eles se baseiam nos resultados. E quando um resultado é negativo, como é o caso do lucro líquido aqui, que é prejuízo, né? O PL, que é o preço por lucro, ele fica negativo. Lógico, se o número da fórmula é negativo e é uma divisão, acaba ficando negativo e alguns indicadores ficam bem estranhos, como é o caso aqui do retorno sobre o patrimônio líquido. Mas vamos por partes aqui que eu vou ensinar para todo mundo entender melhor isso aqui. No caso do valor de mercado, que é o quanto a empresa está sendo vendida, e é o que todo acionista quer pesquisar antes de pagar qualquer coisa por qualquer empresa, é saber qual é o preço, tá? No caso aqui, quem está comprando a Oi hoje está aceitando pagar 5 bilhões pela empresa, beleza? Uma empresa que tem 1,06 bilhões de patrimônio líquido e caindo, como eu mostrei para vocês as tendências, é sempre importante ver as tendências. A gente quer empresas, logicamente, que a tendência seja de aumentar patrimônio, aumentar lucro, aumentar dividendos e não o contrário. E no caso aqui da Oi, que tem só 1 bi de patrimônio, teve nos últimos 12 meses 5 bilhões de prejuízo. Significa que se a empresa der um resultado proporcional a esse prejuízo gigantesco dos últimos 12 meses, logo, provavelmente no próximo resultado, a empresa não vai ter mais patrimônio nenhum pertencente aos acionistas, vai ser só passivo e ativo. E quando isso acontece,
O acionista, logicamente, não recebe nada porque o acionista ele detém o patrimônio. Quem está no passivo, quem tem direito sobre o passivo da empresa são os credores e os empregados. E como a gente pode ver aqui embaixo, o preço por lucro, que é o indicador fundamentalista mais famoso, mais importante, né? O objetivo de toda empresa é ter lucros e do acionista também o interesse é que a empresa dele tenha mais lucros cada vez mais. E no caso aqui, o PL é menos 1. O PL, a leitura dele é quanto menor, melhor, desde que ele esteja positivo. A gente tem que sempre pensar na fórmula, o que ela significa. No caso, o PL é o valor de mercado dividido pelo lucro líquido. Como ele está menos 1, aí quanto mais próximo de zero ele é, quando ele é negativo, pior. Significa aqui que em um ano a empresa deu um prejuízo do mesmo tamanho do valor de mercado dela. É o que a gente pode ver aqui em cima, ó. Olha como se interpreta. O valor de mercado é 4,9 bi e o lucro líquido também foi de menos 4,9 bi, no caso um prejuízo, como eu mencionei, né? É por isso que ficou 1, porque um número dividido por ele mesmo é 1, só que como a parte de baixo é um prejuízo, ela é negativa, o indicador ficou negativo e isso é péssimo, beleza? Não podia ser diferente, né? Uma empresa que provavelmente vai à falência. O segundo indicador aqui que eu trago sempre é o preço por valor patrimonial, que eu já dei a dica de comparar com as outras empresas do mesmo setor. Quem tem Oi vai fazer isso. Vocês sabem o meu ponto de vista, beleza? Não acredito que a Oi vai ser um bom investimento no longo prazo e eu acredito que ainda dá tempo de sair dessa furada. O retorno sobre o patrimônio líquido também está afetado, tá? A fórmula do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido e no caso aqui, como o lucro é um prejuízo, também afetou a fórmula e ela ficou negativa, beleza? E para os fortes que chegaram até aqui, eu sempre deixo um convite para a Semana Viver de Dividendos, que é uma série de 3 aulas gratuitas onde eu ensino como escolher as melhores ações da bolsa, tá? É lá que eu entrego os meus rankings pessoais de ações, de FIIs. E para os interessados em participar dela, está o link aqui na descrição do vídeo. E as 3 aulas são ao vivo, o que deixa o evento muito especial. Eu sempre acho muito legal, faço um aquecimento, né? Faço algumas outras lives lá no Instagram. Todos os links estão na descrição desse vídeo para os interessados, beleza? Então, se tem interesse em investir com mais segurança, mais rentabilidade, essa é a dica que eu dou. Se inscreve na Semana Viver Dividendos, ela é gratuita e o feedback é realmente muito legal. Realmente leva as pessoas do ponto A para um ponto B, onde já se tem uma noção maior de como escolher as melhores empresas, os melhores FIIs e como investir melhor na bolsa. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.